A China, há muitos anos, vem fazendo empréstimos para diversos países do mundo. Isso se dá dentro da lógica de funcionamento da Belt and Road Initiative, que é aquela iniciativa de investimentos em infraestrutura que a China faz ao redor do mundo com o objetivo de espalhar tanto a sua reputabilidade quanto os seus investimentos e a necessidade dos seus bancos e das suas empresas terem investimentos ao longo do mundo. É um objetivo comercial, um objetivo de longo prazo, mas também um objetivo de fazer com que os países com que a China se relaciona tenham um horizonte econômico, um horizonte de crescimento saudável e que seja calcado, claro, em investimentos que possam também fazer com que a mão de obra chinesa qualificada e diversos projetos de infraestrutura feitos na China sejam espalhados pelo mundo. E claro, também envolve em uma grande medida o uso da moeda chinesa, o renminbi. Bom, o que a China é acusada de fazer? A China é acusada de, dentro dessa lógica de funcionamento da Belt and Road Initiative, embutir empréstimos para países pobres, países de baixa renda, que não teriam isso, dada uma lógica financeira das coisas, não teriam condições de pagar as dívidas que a China faz. Mas a China tem contratos especiais com os países e isso não é uma questão problemática, ou pelo menos não era até agora. O que está colocado aqui? Fundo Monetário Internacional e China se aliam para resolver as questões envolvendo dívidas de países de baixa renda, ou países de renda média muito baixa. Qual que é o motivo desses países, primeiro, terem ficado endividados? Por que a China está ajudando o Fundo Monetário Internacional? E qual é a função do Fundo Monetário Internacional quando a gente pensa em prestador de última instância? Agora, o que a gente olha são questões muito complexas. A China realmente ela é uma emprestadora que tenta fazer o que é chamado de debt trap, ou seja, a armadilha da dívida. Ela faz esses empréstimos para aumentar o seu raio de ação, envolver os países de maneira que eles não possam mais sair dessa infraestrutura de pagamentos de empréstimos da China, do raio de influência da China, ou seja, a China sequestra a autonomia desses países na forma de dívida. Eu quero explicar tudo isso nesse vídeo e falar sobre alguns conceitos que estão dentro das relações internacionais e da economia internacional, economia política internacional, como a questão do emprestador de última instância e qual o papel do Fundo Monetário Internacional nessa questão das dívidas e no mundo de hoje. O mundo de hoje que é muito diferente daquele mundo em que o Fundo Monetário Internacional foi criado em 1945. Eu me chamo Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e aqui a gente tenta falar sobre temas do mundo, da economia nacional, da economia internacional, de maneira a descomplicar todas essas temáticas e fazer com que elas sejam mais palatáveis e compreensíveis para todo mundo. Bom, antes de mais nada, vale aqui a gente destacar o papel da China dentro da Belt and Road Initiative e fazendo empréstimos para países de baixa renda. Primeira questão é, esses países que recebem esses investimentos chineses não teriam condições, de outra maneira, de receber vultuosas e todas as benesses que vêm com as vultuosas quantias de dinheiro que a China manda em outro contexto. Os Estados Unidos prometeu, pelo menos, se a gente pegar o caso da África, investimentos que trouxessem alguma autonomia financeira para os países da África. Hoje o que a gente vê é países como Sri Lanka, Gana, Zâmbia, entre outros países, todos enredados e cheios de problemas de dívida, dívidas soberanas que fazem com que esses países tenham sido considerados como países em default, ou seja, países que estão dando calote na sua dívida, pois não têm mais capacidade de pagamento. Aqui, né, e no momento mais conjuntural, entra o Fundo Monetário Internacional. No caso do Sri Lanka, o Fundo Monetário Internacional teve a iniciativa claro, chamado pelo Sri Lanka, de emprestar recursos para que o Sri Lanka resolvesse o seu problema de balança de pagamentos e o seu problema que veio a ocasionar o default e todas as questões sociais que envolvem a crise que o Sri Lanka vive na parte econômica e na parte social. Agora, a China. A China se envolve nessa questão porque muitos dos países, de fato, têm empréstimos com a China e, nesse momento, se encontram nessa situação que eu falei de calote. E por isso, China e Fundo Monetário Internacional
tem adensado as suas relações e tem feito parcerias para lidar com essa questão. Não é do interesse da China que os países deem calote, porque, claro, foi feito um investimento financeiro e também um comprometimento da China. Muitos desses países, não só os países que eu dei como exemplo, outros países que estão com problemas de endividamento, fazem parte dos credores, aliás, dos devedores da China. A China é um credor desses países e por isso ela quer, claro, receber o seu dinheiro de volta, apesar de ter feito os empréstimos dentro da Belt and Road Initiative para suprir demandas de infraestrutura que esses países têm há décadas. E outros países, como o caso dos Estados Unidos, não tiveram a capacidade de realizar. Bom, tendo isso dito, a China, claro, empresta o dinheiro e tem, para muitos desses países, feito algumas ações. Primeiro, países que ao longo de todo esse tempo da Belt and Road Initiative têm dado calote, né, por um motivo ou outro, a China, de certa forma, faz renegociações e reempresta dinheiro. Isso não é feito de graça, né? Isso tem sempre um custo e sempre um ágio financeiro. Primeiro que a China já conseguiu, dentro de renegociações e novas dinâmicas de relação com os países que têm dívida, fazer com que 900 bilhões de dólares fossem emprestados ou rolados na forma de rolagem de dívida desses países em default. Além disso, a China também cobra uma taxa parecida com o Tesouro dos Estados Unidos quando ele é acionado para emprestar dinheiro para países em dificuldade. É na casa dos 5 pontos percentuais. O Fundo Monetário Internacional empresta uma taxa mais baixa. Isso porque os contratos que são firmados pelos países China e países que querem receber esse dinheiro chinês são contratos, né, como a maioria dos contratos internacionais, isso é uma prática normal, feito com taxas que são ao longo do tempo ajustadas dentro do cenário de juros e dentro do cenário vigente da economia. Bom, o que aconteceu? A China, em 2020, dada a Covid, né, em função da Covid, fez o perdão da dívida para aquele tempo, né, aquele momento específico, e muitos países conseguiram postergar, e aí sem custo, a sua dívida, fazer com que essas obrigações fossem pagas depois, 2021, 2022, dependendo do acordo. Só que o que aconteceu no meio do caminho? 2022, estoura a guerra na Ucrânia, a Rússia invade a Ucrânia e faz com que o mundo dê uma volta de cabeça para baixo e já com um rescaldo bastante importante da quebra das cadeias de globais de valor que foram totalmente alteradas em função do que houve com os lockdowns na China e com a Covid, né? A Covid que parou o mundo inteiro por muito tempo e foi realmente parada. Teve uma grande parada em 2020 e uma grande parada em 2021. Então a gente percebe que as coisas são muito mais complexas do que a gente falar simplesmente de armadilha de dívida. O que tem de um lado é a China emprestando dinheiro de fato, e ela quer ganhar dinheiro, e ela quer fazer investimentos, fazer o capital dela se valorizar, né, e se exteriorizar para o mundo. E tudo isso é verdade, isso é interesse comercial. Todos os países do mundo fazem isso. Por outro lado, a China, ao longo do tempo, cria mecanismos de fazer com que os países consigam rolar a sua dívida e consigam renegociar. Mas daí há eventos que são bastante significativos e não estão na alçada de controle de ninguém, que é a Covid e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Esses eventos eles mudam bastante coisa. O Fundo Monetário Internacional daí entra na jogada porque ele é o órgão acionado para lidar com questões de países com problemas em balança de pagamentos, problemas financeiros, e a criação do Fundo Monetário Internacional, que se deu em 1944, foi uma criação voltada para transformar essa instituição em emprestador de última instância. E aí entra uma complexidade, né? A gente viu nesse resuminho que eu fiz do que eu falei até agora, e a questão é complexa e muitas coisas aconteceram. Só que o Fundo Monetário Internacional, ele não é mais um emprestador de última instância. Ele foi por muito tempo, ele teve seu papel muito pronunciado, principalmente até a década de 70, mas da década de 70 em diante, ele teve um papel que é muito específico, porém importante, que é de se relacionar com países de baixa renda ou países que têm problemas seríssimos de endividamento e por isso sofrem de uma carestia prolongada. Para a América Latina isso aconteceu, né, de uma maneira similar ou pelo menos na margem, né, comparável ao que está acontecendo agora com diversos países do mundo, principalmente do continente africano, que foram as crises da dívida externa.
diversos países da América Latina pegaram dinheiro do exterior, daí dos Estados Unidos, para financiar os seus projetos de desenvolvimento. Lembrando, né, que na década de 50 e 60 houve um boom de desenvolvimentismo nos países da periferia do capitalismo e, claro, esse incentivo todo para se industrializar, para desenvolver, investir em infraestrutura, ele veio e houve uma rasteira, digamos assim, dada pelos países centrais quando se rompeu a paridade entre ouro e dólar e, após isso, quando a taxa de juros dos Estados Unidos saiu do patamar de 0 para quase 20%, ou pelo menos uma casa decimal de percentual até 20% ao ano. Essa mudança foi brusca, pegou os países muito desprevenidos. O que o FMI fez à época, ainda com o poder que ele tinha, é de ser ele o fiador e o emprestador de última instância. Ele conseguiu coordenar planos de remodelagem financeira, aplicação de ajustes econômicos, com o enxugamento da máquina estatal, com a diminuição das dívidas dos países, mas que ocasionou em grande pobreza e grande carestia para diversos dos países. E isso a gente viu acontecendo também em algum grau em 2011, 2012, 2013, com a intervenção do Fundo Monetário Internacional, da Comunidade Europeia e do Banco Central Europeu nos países chamados de PIGs, que eram Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Isso, então, faz parte da prática do Fundo Monetário Internacional fazer esse tipo de intervenção. Só que, na década de 80, era uma intervenção que o Fundo Monetário Internacional conseguia fazer sozinho. Não houve nenhum tipo de alívio por parte dos Estados Unidos. Eles estavam preocupados em retomar o seu poder, que havia sido questionado, e transformar o dólar como uma moeda central novamente, né, que já era do capitalismo. E não houve nenhum tipo de remodelagem por parte de Washington, e o Fundo Monetário Internacional é que fez o trabalho sujo. E não perdoou dívidas, não fez nenhum tipo de concessão. Ao contrário, além de exigir o pagamento, reestruturou os estados da periferia do capitalismo para uma lógica de pensamento. Lógica de pensamento muito mais voltada para as finanças, para a abertura de capitais, para comércio livre e restrito e o enxugamento da máquina estatal. Alguém pode pensar e me arguir da seguinte forma: isso é bom, está transformando em uma economia moderna, dinamizada, mas os efeitos para esses países foram extremamente profundos. Houve mudanças significativas sociais, empobrecimento de diversos países e a forma como esses países se transformaram foi em transformar também o seu modelo econômico para um modelo que visava a industrialização, para outro que visava a abertura das suas contas de capitais e a inserção num capitalismo muito mais ligado às finanças. Bom, e agora, voltando para o tempo de presente, né, e o que está acontecendo com esses países e essa, entre aspas, união entre Fundo Monetário Internacional e China, é que, bom, a China, claro, ela cobra, né, como eu disse, um ágio para fazer as suas reformulações das dívidas. Ela certamente tem interesse que os países não deem default, então não há um perdão sistemático, mas ela analisa caso a caso. Então há casos em que a China realmente pode fazer a sua abordagem de maneira diferente e o Fundo Monetário Internacional não tem mais o poder que tinha antes, porque hoje quem faz esse papel de emprestador de última instância é o Fundo Monetário, aliás, o Fed, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que fez o Quantitative Easing na crise de 2008 e foi até 2013, quando teve o Taper Tantrum, que é a quebra, né, desse ciclo de expansão gigantesca, e novamente com a Covid, daí até num patamar mais elevado ainda do que foi na crise de 2008, de novo uma intervenção para o salvamento das instituições internacionais, instituições financeiras internacionais e o sistema financeiro global, que sofreu com a parada súbita da economia e por isso precisou de dinheiro e liquidez imediata. Então, quem faz o papel de emprestador de última instância não é mais o Fundo Monetário Internacional, é o Fed. O Fed faz isso. Ele tem essa função. Antes era o FMI, agora é o Fed. E para outras instâncias, outros objetivos, mas o FMI ainda ficou com ranço de lidar com países de baixa renda. Só que com a presença da China, muda. Porque, como eu falei, a China tem, claro, interesse financeiro e econômico nesses projetos
e no pagamento das dívidas. Mas ela tem também a consciência de que ela não pode asfixiar esses países. Por quê? Se a China faz isso, o que acontece é que ela mata todo o investimento em capital fixo que ela fez e todo o investimento em infraestrutura desses países. Então, ao mesmo tempo, ela pode perder dinheiro se ela voltar toda a sua ação para exigir o pagamento imediato e vai perder um possível parceiro comercial, porque o país já não vai ter nenhum tipo de dinamismo econômico possível, dado que ele vai precisar abrir mão desses investimentos em infraestrutura e simplesmente pagar o que deve. Não é esse o objetivo da China. A armadilha da dívida seria para enredar o país, para que ele não conseguisse mais, de maneira nenhuma, se relacionar com ninguém e não ter mais negócios com FMI, com os Estados Unidos, com outros países do mundo. Mas se o objetivo da China é dar dinamicidade para esses países, é retomar a capacidade desses países de se reestabelecer economicamente, voltar com seus projetos com a China e, claro, descobrir as suas potencialidades, investir naquilo que ele tem vantagens comparativas e competitivas, por exemplo, então a gente não está falando de uma armadilha, a gente está falando de um sistema de impulsionamento dos países, cumprindo uma função que os Estados Unidos deveria estar fazendo. A sua política externa, a política externa dos Estados Unidos, prometeu isso, mas o que ela deu foi simplesmente jogar ajudas humanitárias, jogar comida de avião e muitas regras, na forma de regras das mesmas que foram exigidas dos países da América Latina na década de 80 através do FMI, que fazia esse trabalho de vetor, de vassalagem, né, de ser o vassalo dos Estados Unidos, de Washington, para esses países da América Latina e exigindo que eles pagassem custe o que custar as dívidas, mesmo que isso significasse abrir mão de toda e qualquer possibilidade de autonomia econômica. Nesse caso, e eu defendo aqui, não é a mesma coisa. Esses países da África, né, majoritariamente da África, o que eles têm que fazer, obviamente, é reestruturar a sua dívida. Isso é uma condição sine qua non, uma condição básica para eles continuarem procurando ajuda tanto de FMI quanto da China. Eles vão precisar, sim, se reformular, reestruturar a sua relação com as finanças públicas, reestabelecer a balança de pagamentos, recebendo, lógico, dinheiro para fazer isso, e vão poder sanar suas questões mais sistematicamente colocadas e mais problemáticas. E balança de pagamento sempre é um problema, porque ela leva a uma espiral descendente da capacidade do país de lidar com as suas variáveis macroeconômicas, como a taxa de câmbio, por exemplo. Então, fazendo esse saneamento, digamos, os países podem retomar uma trajetória de crescimento baseado nos projetos que eles já possuem. É claro que a dívida tem que ser paga, é claro que esse dinheiro emprestado a mais ele vai ser pago também, mas em condições diferentes. O FMI entra nessa questão de uma forma muito mais a colocar as regras de como isso tem que ser feito, né? Até porque tem um expertise enorme, e também exigir as condicionalidades. Isso pode até ser um lado ruim, né? A gente pode discutir qual que é a pertinência do Fundo Monetário Internacional ficar exigindo os planos de de financiamento com condicionalidades, os planos estruturados, né, que eles chamam. Qual que é a pertinência disso? Porque a China vai ter que se aliar ao FMI. Por que ela não faz isso sozinha através dos seus bancos? Bom, ocorre que a China também tem interesse, né, como eu disse, que esses países eles tenham uma saneabilidade das suas contas públicas e que eles consigam se reerguer economicamente. Né? De certo, talvez por uma questão de não ter a experiência que o Fundo Monetário tem, a China não entra sozinha nisso. Por outro lado, também as dívidas que os países têm não são só com a China. Há outras questões colocadas, né, como as questões de balanço de pagamentos, e daí realmente o Fundo Monetário Internacional é que pode, de fato, chegar nesses países e promover alguma mudança mais significativa. Mas fica a questão, né, de a gente entender qual é o papel do FMI de fato, né, e por que ele está em algumas dessas iniciativas de reestruturação de dívidas dos países, mas cabe também entender que quando a China está junto, né, e é o caso de agora, isso significa que há um interesse real da recuperação econômica do país. E não para um objetivo simplesmente de fazer com que o país se adeque a uma condição ideal ou a uma forma de ver o mundo específica.
Claro, investimento em infraestrutura da China é a visão que a China tem para sua diplomacia econômica. Mas a China não obriga esses países a fazerem isso. No caso, o que a China faz é o que tinha sido feito pelos Estados Unidos com os empréstimos internacionais via bancos privados e estatais, né, ou na década de 60 e 50, mas agora a China quer fazer o trabalho todo, quer terminar. Então, o esforço todo que a China faz, né, e que ela tem demonstrado isso na prática, é de trazer de novo os países para o jogo e fazer com que os projetos que não terminaram, terminem, e os que terminaram consigam ser colocados para rodar e consigam os países oferirem lucros com esses projetos. São infraestruturas que eram muito necessitadas por esses países, principalmente o caso de Gana, principalmente o caso de Moçambique, em diversos países que têm investimentos em infraestrutura bastante pesados. E a China tem toda a intenção, até por interesse comercial, de que eles permaneçam de pé. E é por isso que ela continua, né, e toma frente nesse processo. Desde 2021, o Fundo Monetário Internacional emprestou, né, nessas modalidades de salvamento para países de baixa renda, um total de mais ou menos 68 bilhões de dólares. E a China não ficou atrás, tendo emprestado, nesse período de tempo, algo em torno de 40 bilhões de dólares para esses países. E isso vai continuar. Agora cabe, né, acho que a questão que fica é que eu coloquei realmente como que o Fundo Monetário Internacional vai se comportar em relação às condicionalidades, né, que sempre foram um problema, né, mas enquanto a China, e é essa impressão que se tem olhando a coisa na realidade, né, enquanto a China estiver junto e ela estiver propensa a fazer rolagem de dívida, perdão de dívida, ou mesmo de emprestar dinheiro quando for necessário para países que já têm dívidas, é que a gente tem alguma segurança de que os projetos vão continuar, que eles não vão morrer, né? Até porque seria queimar capital e isso ninguém quer fazer, muito menos a China e também os países que pegaram dinheiro emprestado. Outro ponto importante é a gente pensar que todo esse feito, né, dos países entrarem em default, eles foram muito concentrados agora. A gente vê diversos casos. O Sri Lanka, é claro, é um caso muito mais grave, né? Muito mais complicado, complexo, mas outros países também estão seguindo uma rota muito parecida. E tudo isso aconteceu também em função da elevação dos juros internacionais. O Fundo Monetário Internacional, ele age, né, nesses países, mas ele não controla a taxa de juros do mundo. Quem faz isso, de maneira direta às vezes, é o Fed, né, o Federal Reserve. Ele foi lá e aumentou as taxas de juros num espaço praticamente de um ano, de 0 ponto percentual, né? E isso atrelava os contratos que a China tinha com esses países para 5%. Então, em última instância, o grande culpado disso não é o empréstimo da China, que causou o debt trap, mas quem armou a armadilha e agora fechou ela no pé de todo mundo, né? Como aquelas armadilhas de urso que fecham assim, foi o Fed, que aumentou as taxas de juros enormemente, querendo segurar a inflação, mas provocando um dano econômico gigantesco. Por outro lado, a política da China, para a política monetária dela interna, agora é de expansão monetária, por incrível que pareça. Lógico que são duas realidades diferentes, né? A China é um país que é muito mais fechado financeiramente do que os Estados Unidos, que é extremamente aberto, é o maior mercado de capitais do mundo. Então, são duas trajetórias distintas. Mas é curioso a gente ver esses comportamentos tão dissonantes e duas ações diferentes para os países de baixa renda. A China se comporta de um jeito, os Estados Unidos ele está mais preocupado com o seu interesse e a sua manutenção do seu funcionamento enquanto país receptor de capitais do mundo inteiro. Mas era isso, né? Acho que o que a gente pode resumir daqui é as questões de debt trap, né, de armadilha da dívida e o que o Fundo Monetário Internacional está fazendo são muito complexas. Por um lado, o Fundo Monetário Internacional tem uma reputação ruim de promover ajustes muito pesados e inviabilizarem um crescimento econômico para os países de maneira a torná-los autônomos. Eles realmente reestruturam as dívidas e fazem os países ficarem sanados, mas a custo de toda uma geração de pessoas que fica desempregado, que não estuda, tem problemas
sociais crescentes, com aumento de desigualdade nesses países. Mas, por outro lado, com países que receberam investimentos da China e investimentos em setores estratégicos, como o de infraestrutura, faz com que a retomada desse país sejam melhores do que seriam se não tivessem esse arcabouço inteiro de infraestrutura e de investimentos em capital, né, em bens de capital, etc. E, claro, contando também com o dinheiro da China, que por mais que tenha suas taxas e faça a sua cobrança, é um dinheiro direcionado para investimento produtivo, não é simplesmente para sanar contas e mexer, em último caso, com os credores da dívida, dos credores internos, né, dos países ou mesmo os externos. A preocupação da China é reativar os projetos que ela mesma incentivou nesse país e fazer com que eles retomem o crescimento econômico de maneira sustentada, de maneira que eles possam, no final do período que existe de turbulência, retomar um crescimento sustentado, que gere renda, que aumente o PIB per capita, a renda nacional, e elevando também o nível de capacitação das pessoas, porque esses investimentos eles tendem a gerar um efeito positivo no que tange a isso. Mas por hoje era isso, né? A gente pode ver que as coisas não são fáceis, né? A gente precisa realmente depurar algumas delas, como é esse caso. Não há armadilha da dívida sem que a gente pode até achar que existe mesmo, mas a gente precisa passar por todo esse processo, que vai desde os empréstimos da China até a política fiscal, a política monetária dos Estados Unidos e política monetária especificamente do Fed, que aumentou as taxas de juros a 5% ao ano. Mas por hoje era isso. Obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.